consoantes de Yahvé, elas têm o mesmo som das 4 consoantes do nome de Deus. Tá? Mas o nome de Deus vem pronunciado. Então, eles acreditavam, né, que devia haver apenas Yahvé, não havendo qualquer outra possibilidade de haver um Deus plural, ou seja, uma divindade com 3 pessoas, como o cristianismo ensina e como a igreja ensina desde 325 no Concílio de Nicéia. Então é interessante nós notarmos que na gramática hebraica, o numeral é representado de 3 formas: singular, dual e plural. Isso quer dizer assim, no português nós temos o singular e o plural. Então, eu tenho camisa, é singular ou plural? Singular. E camisas? É plural. E plural é a partir de quanto? A partir de 2. Pode ser 2 ou 2 milhões. São camisas. Agora no hebraico é diferente. No hebraico eu tenho o singular, que é uma camisa. Eu tenho o dual e o plural. O dual se refere a mãos, pés, olhos, braços, pernas e casal. O que quer dizer isso? Dual é aquilo que é dupla. Então eu tenho o singular, que é um só, dual, que é dupla, e o plural é a partir de 3. E a palavra Elohim, que é a palavra que se refere a Deus, que é a palavra que está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica Elohim, ela está no plural. Como ela está no plural, o Deus que criou os céus e a terra, no mínimo, ele são 3 pessoas, no mínimo. Poderia ser até 50, até 1 milhão, mas no mínimo são 3. E a Bíblia dá evidência de quantas pessoas na divindade? 3. Então, quando você vê a evidência bíblica, você vê a palavra Elohim, você começa a entender que desde o princípio, desde o primeiro livro, desde o primeiro livro está na Bíblia, não primeiro em ordem cronológica de escrita, mas o primeiro que está na Bíblia é Gênesis. Desde lá já se prega que a divindade judaica, a divindade que se declara criadora, ela tem no mínimo 3 pessoas diferentes. Tá? Deu para entender essa parte aqui? Deu? Tudo bem. Vamos lá. Então é interessante nós notarmos, irmãos, que todas essas crenças que não eram bíblicas, existem muitas outras. É que eu só citei 2 aqui. Se a gente for ver, tem umas 15 heresias que surgiram na época apostólica, antes da formação da igreja católica. Tá? Antes da formação da igreja católica surgiu um monte de heresias. Todas elas naufragaram. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender o porquê. Abra a tua Bíblia em Atos, por favor, capítulo 5, versos 36 a 39. Abra aí. Atos, capítulo 5, versos 36 a 39. Hoje, como eu falei, nós estamos tentando fazer uma retrospectiva histórica das heresias e também da forma que Deus foi buscando sempre trazer a verdade à luz. Amanhã nós vamos falar mais diretamente sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Sobre a questão da divindade, personalidade, isso é assunto para amanhã e para sábado à tarde. Atos capítulo 5, versos 36 até o 39, nós vemos que havia um problema aqui. Em Atos capítulo 5, versos 36 e 39 mesmo. A igreja cristã estava sendo perseguida pelos líderes religiosos judeus. E o que os líderes religiosos judeus queriam fazer? Matar os discípulos, em especial João e Pedro. Os líderes religiosos judeus, vendo ali a igreja cristã crescendo nos primeiros anos após a morte de Jesus, eles queriam destruir a igreja cristã, porque eles veem a igreja cristã como uma grande ameaça para o judaísmo. Então, um desses líderes, que fazia parte do Sinédrio, um homem chamado Gamaliel, se levantou e disse as palavras que nós vamos ler agora. Vejam o que diz aqui, verso 36. O Gamaliel, que diz aqui no verso 34, que era mestre da lei, respeitado por todo o povo, ele se levantou, e então ele disse assim, vamos começar no 35. Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a João e a Pedro e aos cristãos. Pensem um pouco, considerem cuidadosamente. Verso 36. Há algum tempo, ou seja, no passado, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram, e a crença de Teudas acabou no quê? Em nada.
Então Deus precisa ser um líder, um Messias, alguma coisa. Teve 400 seguidores, no fim acabou em nada. Jesus, não esqueça, ele só teve seguidor mesmo, discípulo, 12. Um deles traiu ele e se matou, então ficaram 11. Então, se a gente for parar para pensar, Deus tinha mais possibilidade de dar certo que Jesus, nenhum dele. Mas continua aqui dizendo, verso 37, depois dele, nos dias do recenseamento, os dias do recenseamento que fala aqui, é a época do nascimento de Jesus. Ou seja, na época, por quê? Porque na época do nascimento de Jesus teve recenseamento. Eu acho que você deve lembrar que José e Maria saíram de onde estavam para ir para Galileia. Quer dizer, saíram da Galileia para ir para Belém. Tá certo? E lá em Belém, Jesus nasceu e assim por diante, por causa do recenseamento. Tá? Então, olha só, verso 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, é uma outra pessoa, tá? Apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram o quê? Dispersos, ou seja, a crença de que ele era o Messias também acabou. Portanto, nesse caso, eu vos aconselho. E qual era o conselho de Gamaliel? Um homem idoso já, que viu provavelmente esses outros dois líderes, Teudas e Judas. Qual era o conselho de Gamaliel? Deixem esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, o que vai acontecer? Perecerá. Se for de origem humana, vai perecer. Mas olha o que diz no verso 39. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra quem? Agora, vamos pensar. Jesus morreu na cruz, morreu? A morte de Jesus foi a morte de um bandido. As pessoas diziam que ele era Deus, mas você acha que Deus morre? Zeus era o Deus dos gregos, e Zeus era o Deus mais forte. Então, Deus morrer é uma coisa totalmente absurda. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele até diz que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Por que loucura para os que perecem? Porque a pessoa falava, não, mas se Jesus morreu na cruz, que é isso? Ele teve morte de bandido, como é que ele é Deus? Não tem lógica. Por isso que Paulo fala isso. Agora, o que acontece? Aqui Gamaliel diz assim, se eles forem de Deus, nós vamos estar lutando contra quem? Agora, se eles não forem de Deus, o que vai acontecer com o movimento? Vai perecer. Ou então solta eles aí. Deixa eles continuarem pregando. Agora eu faço a pergunta para vocês. O Teudas tinha 400 seguidores. E a pregação dele não deu certo. Jesus teve 11 seguidores de verdade. E a pregação dele deu certo ou não deu? Por que deu certo? Porque provém de Deus. Tá certo? Então, toda pregação que não provém de Deus, com o tempo vai afundando. É isso que você deve entender. Por que o sabelianismo afundou? Porque não provém de Deus. Por que o arianismo não está no mundo hoje? Porque não provém de Deus. O que provém de Deus prospera. O que não provém afunda. O cristianismo, eu não sei se você sabe disso, mas os islâmicos, eles têm muitos filhos. E existe uma lei no islamismo que se a pessoa receber uma revelação, ela pode ter mais de uma mulher, pode ter até 7, um homem. Se ele tiver condição de ter 7 mulheres e sustentar as 7, ele pode ter 7 mulheres. E com cada mulher no islâmico tem muitos filhos. Tem 7, 8, 10. Então, o islamismo cresce rapidamente de forma genealógica, né? Você vai ter um monte de filhos e vai crescendo. O cristianismo hoje, as pessoas têm poucos filhos. Mas mesmo assim, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Ainda é. Pode ser que um dia o islamismo passe. Mas o cristianismo começou como? Começou com um homem que pregava paz e amor lá na Judéia, num país minúsculo, não pegou no mão de carne, fez milagres e morreu na cruz. Tinha tudo para dar o quê? Humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Só que não era homem. Era o quê? Deus. Aí é que está a grande questão, era Deus. Isso que deu certo. Porque os próprios seguidores de Jesus, né, o que eles eram? A maioria eram pescadores. Tinha um ou outro lá mais bem instruído, mas a maioria era pescador. Então, humanamente falando, tinha tudo para não dar em nada. Mas deu em alguma coisa. Por isso que você e eu estamos aqui hoje. Amém. Sabe por quê? Porque é Deus que dirige a obra. Então é isso aí. Agora, o que acontece?
falamos, o inimigo ele cria muitos ataques, né? E um dos ataques que o inimigo criou, depois que as heresias foram apagadas, que a igreja de Roma se fortaleceu, a igreja do Oriente também se fortaleceu, mas lá pelo século XI, século XII, houve um cisma do Oriente com o Ocidente. Por isso que existe hoje a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Ou seja, houve um cisma, uma separação. Então você tem a Ortodoxa Russa, a Ortodoxa Grega, a Ortodoxa Ucraniana, as igrejas ortodoxas que têm uma crença um pouco diferente da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana é a igreja que tem aqui no Brasil, né? Que você conhece aí, na Praça da Sé e tal, aqui em São Paulo. Mas durante esse período aí, depois dessa época e antes dela, o inimigo tentou fazer algo para acabar com o cristianismo. O que ele fez? Ele fez com que as pessoas não tivessem acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Essa foi a primeira tentativa dele. Ele tentou isso durante muito tempo. Só que mesmo durante esse período, Deus levantou homens para colocarem a Bíblia nas mãos do povo. O primeiro homem que foi levantado foi esse aqui, John Wycliffe. Ele viveu entre 1325 e 1384. E John Wycliffe ele traduziu a Bíblia da língua latina para o inglês e começou a entregar a Bíblia nas mãos das pessoas. Wycliffe, por causa disso, morreu na fogueira. Ele foi queimado pela igreja lá na Inglaterra, tá bom? Pela igreja cristã da época, a igreja católica, porque ele era do Ocidente, né? Ele foi queimado pela igreja e foi considerado um herege, porque a igreja católica tinha uma crença que a Bíblia só podia ser lida em latim pelos sacerdotes, o povo não podia ler. Tanto que pode ser que você não saiba, porque todos nós somos bem novos, não vamos ter consciência disso, mas no começo do século passado, lá por 1900, 1910, 1920, 1920, aqui no Brasil ainda se lia a Bíblia só em latim. Quando o padre lia, ficava de costas do povo, lia olhando sobre o altar, como se ele estivesse falando só com Deus. Tá? É claro que ele falava alto, mas ele falava em latim. O brasileiro entendia o quê? Não entendia nada. Tá certo que o brasileiro não sabe latim, né? A gente já tem dificuldade para saber até o português, vai saber o latim, é mais complicado. Então o que acontece? Ele deu a vida para traduzir a Bíblia em inglês. Conta-se uma história muito interessante, que o Wycliffe, o rei da Inglaterra, quando ele estava traduzindo a Bíblia, bolou um plano para acabar com as Bíblias de Wycliffe. Ele fez uma encomenda para comprar todas as Bíblias, porque as Bíblias eram escritas à mão. Então o Wycliffe conseguiu produzir 30 Bíblias. Só o Novo Testamento, mas 30, à mão, junto com vários colegas. E daí o rei da Inglaterra bolou um plano para comprar e tacar fogo na praça pública, porque ele, o Papa, ia ficar muito feliz. Quando o Wycliffe ficou sabendo disso, porque o Wycliffe tinha muitas pessoas que se simpatizavam com ele e queriam ter acesso à palavra de Deus, o que o Wycliffe fez? Ele triplicou o preço da Bíblia. Daí, quando ele deixou bem caro a Bíblia, o rei pagou, porque o rei tinha muito dinheiro. E o rei pegou e queimou com muita alegria. Só que com o dinheiro que o Wycliffe arrecadou, ele conseguiu fazer quase 300 Bíblias. E aí distribuiu de graça para as pessoas. Ou seja, parece que o diabo tenta de um lado e Deus vai arrumando formas do outro, vai dando sabedoria para o povo dele de outro, e a coisa não dava certo. Mas tudo bem, o Wycliffe morreu no fogo. Isso desanimou as pessoas? Não desanimou, não. John Hus, lá na República Tcheca, que nasceu perto da morte de Wycliffe e viveu até 1415, ele também começou a traduzir a Bíblia do latim para o idioma tcheco. E ele também, infelizmente, morreu queimado, também como um herege, né? Porque não podia traduzir a Bíblia. Mas muitas pessoas na República Tcheca começaram a ler a Bíblia. E esse despertamento da leitura da Bíblia chegou também na época dos reformadores. E aí começou um outro cisma na Igreja Católica, que é o cisma que é chamado protestantismo. Às vezes você não sabe por que existe protestantismo. Hoje, pelo menos um pouquinho, você vai saber do porquê que existe o católico e o protestante. Tá? Então, o que acontece? Lutero, esse que tem a ilustração aqui, a imagem, né? Lutero era um padre, um monge católico, professor da faculdade de teologia na cidade de Tübingen, na Alemanha. Ele era professor da faculdade de teologia. E Lutero, como era professor, ele sabia ler hebraico, sabia ler grego, ele tinha doutorado em teologia, era um homem muito inteligente, fiel à igreja. E na época dele se vendiam indulgências. O que era indulgência? Era um certificado que a Igreja Católica vendia, você pagava um valor, e daí a igreja dizia que todos os seus pecados estavam perdoados, porque você pagou um valor. Ou seja, a ida para o céu era paga.
Tem gente que critica essa ideia hoje em algumas igrejas. E essa ideia é criticável mesmo, porque Deus não vem de salvação. A salvação é de graça. Só que quem faz isso hoje copia apenas as pessoas que fizeram isso lá no passado. Ou seja, não tem nada de novo debaixo do nosso sol. É só cópia. Lá no passado já faziam isso. O Lutero, quando ele leu a Bíblia e viu que essa salvação era de graça, o que o Lutero fez? Ele resolveu ir até Roma para ter uma audiência com o Papa. Chegou lá, o Papa não recebeu, o Papa era muito ocupado, não recebeu Lutero. Lutero, ao ver ali que o Papa não recebia, e ver o declínio dos bispos da igreja, isso lá no século XVI, tá bom? Lá por 1520. Quando Lutero viu isso, ele se desanimou, voltou para a Alemanha e começou a ensinar na faculdade que a salvação era pela graça, que ninguém deveria mais comprar indulgências, e isso criou um grande cisma na igreja católica. E, na realidade, esse provavelmente foi maior até do que o cisma que dividiu igreja ocidental e igreja oriental. Por que eu falo maior? Porque esse criou uma rachadura sem precedentes na igreja. Porque a partir disso surgiu na Alemanha o luteranismo, porque já havia aquele desejo de ter a Bíblia na linguagem original, e Lutero começou a traduzir para a língua alemã. A Alemanha, na época de Lutero, eram várias tribos com línguas diferentes, dialetos diferentes. Lutero criou um único idioma, unificou as tribos, e isso fez com que o país se tornasse mais forte. Então o rei da Alemanha começou a fortalecer também as ideias de Lutero. Muitas vezes o Papa chegava para o rei e falava: olha, se você não matar o Lutero, eu vou descongar. E o Papa falava, e o rei, que era Carlos V, ele falava: eu vou matar o Lutero, eu vou matar. Ele falava: o senhor pode ficar tranquilo que eu vou mandar soldados para matar o Lutero. E daí ele pegava, escrevia em dito: olha, vocês vão lá, vão matar o Lutero. Mas enquanto ele estava escrevendo, ele falava: olha, agora eu estou cansado, eu vou dormir. Ele chegava lá com o soldado dele e falava: vai lá, avisa o Lutero, lá onde ele está, que eu vou mandar a gente para matar ele lá. Então manda ele fugir de lá, ele não subir de lá, porque eu tenho que mandar matar ele, porque senão o homem vai excomungar que ele não vai para o céu. Porque o homem ele acreditava no que o Lutero falava, mas também acreditava e tinha medo da igreja católica se condenar ele ao inferno. E daí ele ficava ali e tal, mas ele ajudava o Lutero. Daí alguém lá avisava, o Lutero fugia. Daí quando o soldado chegava para matar o Lutero, ele encontrava ninguém. Sabe, então foi uma espécie de caça de gato e rato, aonde o gato avisava para o rato onde ele ia. Então o Lutero era o rato, fugia. E nunca conseguiam pegar esse tal do Lutero. Era uma coisa incrível isso aqui. Mas daí o Lutero foi fugindo e foi traduzindo a Bíblia. Nessa época surgiu o Gutenberg também, na Alemanha, que começou a imprimir a Bíblia. O primeiro livro impresso da história da humanidade foi a Bíblia. Não foi ela inteira, foi só o Novo Testamento. Mas foi o primeiro livro impresso em uma língua que não fosse. Quer dizer, por que foi impresso, né? E não foi impresso em latim, foi impresso em alemão. E isso fez também com que o livro começasse a ser distribuído. E isso também chegou, no caso, a Suíça e a França, onde Calvino e Zwinglio fizeram aquilo que é chamado movimento reformado, um pouco diferente da reforma de Lutero. Foi um passo a mais na reforma. Da reforma de Lutero surgiu a igreja luterana, e do movimento reformado surgiu a igreja presbiteriana. Tá bom? Às vezes a igreja luterana, você não ouviu muito falar sobre ela, porque tem poucas igrejas luteranas na cidade de São Paulo. Mas a igreja presbiteriana já tem bastante. Então a igreja presbiteriana surgiu nessa mesma época, no século XVI. Durante esse período também, ainda lá, surgiu aquilo que é chamado Reforma Radical, de Menno Simons. Por que é chamado Reforma Radical? Porque Lutero e Calvino e Zwinglio, eles ainda tinham muitas práticas católicas. Até hoje, a igreja luterana e a igreja presbiteriana batizam por aspersão, só jogam água na testa. Até hoje. A igreja luterana, até hoje, o pastor se veste como um padre, com aquela bécula, em todos os cultos. Da igreja luterana, até hoje se faz a Eucaristia. Você sabe o que é a Eucaristia? É a Santa Ceia no domingo de manhã. Sabe aquela Santa Ceia que vem, o padre dá lá o pedacinho do pão? Na igreja luterana tem isso até hoje. Na presbiteriana não tem. Só que a igreja batista, que surgiu através da pregação de Menno Simons, porque surgiu os anabatistas e depois os batistas. A igreja batista ela se tornou radical por quê? Porque ela rompeu com essa ideia de Santa Ceia semanal. Porque ela fazia o batismo por imersão. Por isso que é chamado de anabatista e depois de batista, porque eles colocavam a pessoa dentro da água. Tá bom? Então, aqui houve uma ruptura, e na Inglaterra o rei Henrique VIII surgiu com a reforma anglicana, a igreja anglicana, que aqui no Brasil tem algumas, não tem várias, mas tem algumas,
que é uma igreja muito parecida com a católica, e a grande diferença é que a igreja anglicana não é submetida ao Papa de Roma, e a igreja anglicana tem padres casados e ela tolera o divórcio. Porque o Henrique VIII queria se divorciar, brigou com o Papa quis excomungar ele falou: não quer saber de uma coisa? Você já está todo errado mesmo, então eu vou criar uma igreja. A igreja do meu país vai ter divórcio. Daí tem divórcio, assim por diante. Tá bom? Então isso aí é uma ideia só para você ver como que, em uma época onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, em algo em torno de 150 anos, Deus fez com que as pessoas voltassem a ter acesso à Bíblia. Tá? Através da imprensa, né? E aqui todos esses países da Europa passaram a ter acesso à Bíblia, tá bom? São vários países aí. Aqui em cima está a Dinamarca, aqui nós temos aqui a França, tá bom? Você tem aqui a Holanda, Luxemburgo, vários países aí da Europa, né? A Alemanha, tá bom? Passaram a ter Inglaterra, tal, vários países passaram a ter acesso à Bíblia por causa das traduções das línguas originais, tá bom? Então a reforma ela acabou mudando o mundo, mudou a forma de pensar da humanidade, porque as pessoas a partir dali começaram a questionar a autoridade papal e se firmar naquilo que a Bíblia fala. É claro que a reforma foi o primeiro passo para o racionalismo e para o iluminismo. Isso aí não resta dúvida, porque a partir dali começou a se questionar a autoridade papal, depois se questionou toda a autoridade da igreja. E chegou uma hora de falar: não, a Bíblia não é nada, a Bíblia é um livro comum. É claro que se chegou ao extremo, mas o início do movimento foi muito importante para o cristianismo, tá? Mesmo em meio às perseguições e mortes, assim como no início do cristianismo, a reforma ela prosperou, como os apóstolos prosperaram, né? Não por causa dos homens que participavam dela, mas pelo poder de Deus presente na obra. E como diz em Efésios 2, versos 8 e 9, essa aqui era a principal pregação da igreja: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa era a principal pregação da igreja. E a reforma foi prosperando, mas a reforma em algum momento estagnou, ela parou. E quando a reforma parou, lá nos Estados Unidos surgiram reavivamentos religiosos. Os Estados Unidos é um país totalmente diferente dos outros, porque ele foi colonizado para ser um país onde o cristianismo deveria estar presente. Então, os ingleses que eram perseguidos, os ingleses que eram puritanos perseguidos na Inglaterra por causa da igreja anglicana, eles foram para os Estados Unidos para ali poderem adorar a Deus. E quando eles foram adorar a Deus, foi feito um reavivamento, depois um segundo reavivamento, e Guilherme Miller faz parte do segundo reavivamento. Esse aqui é Guilherme Miller, um homem que no ano de 1831 começou a pregação que levou os cristãos americanos para um novo despertamento profético, a esperança da volta de Jesus, através das interpretações de Apocalipse e Daniel, em especial Apocalipse 8:14, que Miller interpretava e dizia que Jesus voltaria em 1843, depois de 1844, por causa da interpretação que ele fazia de Apocalipse capítulo 8, verso 14. É interessante você saber que Miller, ele pregou a questão da volta de Jesus, foi o líder de um reavivamento, mas Miller ele era batista e morreu batista. Tá? Miller ele morreu no dia 20 de dezembro de 49, está aqui, sendo batista. Ele nunca foi pastor, nunca foi adventista, não é vereador da igreja adventista. Agora, algumas das pessoas que são fundadores do adventismo, pela pregação de Miller, começaram a ver a questão da volta de Jesus com olhos diferentes, a tentar compreender a interpretação profética. Jesus não voltou em 1844 e por isso surge o movimento adventista. Por que a pregação de Miller é importante? Porque na época de Miller não havia ênfase na volta de Jesus. E algumas igrejas hoje também não acreditam na volta de Jesus. Podem até falar nela, mas não acreditam. Teologicamente, o que as pessoas acreditam é que Jesus volta quando você tem um encontro com Ele. O que quer dizer isso? Eu estava lá, bebendo, fumando, usando droga, vivendo uma vida toda desajustada. E aí eu começo na igreja, largo tudo, eu tive encontro com Deus. Para algumas igrejas esse é o momento que Jesus volta. Ou seja, ele nunca vai aparecer no céu, não tem nada disso aí, e a vida é só isso aqui, morreu, acabou. Para algumas é assim. Para outras é diferente. Você tem um encontro com Deus, então você deixa de beber, deixa de fumar, passa aí na igreja, leva uma vida diferente, e quando você morre, você vai para o céu e inferno e purgatório. Depende das suas obras, depende dos sacramentos, se você fez ou não. Agora, isso é o que a Bíblia ensina? Não é. Tá bom? Então a pregação de Miller foi importante para mudar esse perspectiva. E aí,
Com essa pregação, surge a igreja adventista, que tem como líderes principais, a gente poderia dizer que o principal seria o José Bates. Ele foi o primeiro que realmente deu força ao movimento. O Tiago White, os dois faziam parte de uma igreja chamada Conexão Cristã, e a Ellen White, que fazia parte da igreja metodista. Então, eles são as três principais pessoas. O John Andrews está aqui, porque o John Andrews foi o primeiro teólogo que a igreja teve. Esses homens aqui eram pastores, mas eles eram pastores assim, eles recebiam em posição de mão como se fosse um ancião. Eles não eram pessoas extremamente estudadas. Agora, o John Andrews não. John Andrews, Ellen White fala que era o homem mais preparado da época dela. Então, ele era o homem que mais estudou, realmente estudou teologia e buscou muito conhecimento. Tá? E aí, com isso, surge aquilo que nós chamamos de remanescente. Então, entenda bem. A igreja adventista do sétimo dia, ela é uma igreja cristã, porque ela acredita na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós também acreditamos que é para o remanescente do tempo do fim. Então, ela tem uma mensagem peculiar do tempo do fim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja adventista deve ensinar, como todas as outras, que a salvação é pela graça. Agora, quando você se torna adventista, você tem que entender que você está aqui com uma missão especial, que é a missão também de alertar as pessoas quanto ao juízo e à volta de Jesus. Essa é uma missão especial da igreja adventista. A igreja adventista deve mostrar para as pessoas que o verdadeiro Filho de Deus, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele não aceita de forma estática, mas ele aceita para que haja transformação. Ou seja, o guardar os mandamentos não é para ser salvo, mas o guardar os mandamentos tem a ver com uma vida transformada pelo poder de Deus. E Deus é que vai dar desejo e poder para você guardar os mandamentos. Não é uma questão assim, eu guardo porque eu quero ir para o céu. Não é assim. Na realidade, eu devo guardar primeiro porque eu amo a Jesus, porque eu creio que Ele é meu Criador e meu Salvador. Eu devo guardar os mandamentos porque Ele me dá força para guardar os mandamentos e porque eu sei que através do poder dele agindo em mim, eu vou ser fiel a Ele, vou ser obediente. Não é para ir para o céu, eu devo guardar para ser salvo. E esse não é o propósito de Deus. Mandamento, ele deve mostrar que eu sou pecador e que eu dependo do Salvador. O Salvador é Jesus. Então eu tenho que primeiro conhecer Jesus, amar Jesus, entender que é o Criador, entender que é o Salvador, entender que a força, o poder, ele dele, assim. Tá bom? Agora, o que acontece? A igreja adventista, então, passa a ser o remanescente. E o remanescente é a contrafação. Aí nós vamos já para a parte final do nosso estudo de hoje. Amanhã nós vamos para uma parte mais bíblica sobre o Espírito Santo. Hoje você vê que eu não li muito a Bíblia. Amanhã traz lá esse gabinete aí, a gente vai ter que ler bastante a Bíblia. Umas 20 passagens aí, sabe? Então, durante o período embrionário, ou seja, do início da igreja, surgiram várias crenças não bíblicas que contrafariam a verdade. Vamos conhecer algumas delas, crenças que surgiram no mesmo período que surgiu a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia começou a surgir como movimento a partir de 1840. Agora, como igreja mesmo, surgiu em 1863. Agora, durante esse período, em 1820, um homem chamado Joseph Smith, aqui está a ilustração dele, ele disse que teve uma visão onde Deus, o Pai e Jesus apareceram para ele. E o que acontece? Nessa visão aí, ele disse que Deus, o Pai e Jesus apareceram para ele, porque ele era um jovem, adolescente, ele estava desacreditado, ele era presbiteriano, estava triste, chateado, não via motivo para ir na igreja, ele estava um dia debaixo do pé de árvore, Deus e Jesus apareceram para ele, e falaram assim, a gente vai te dar uma motivação para ir hoje. Nós vamos mandar um servo nosso, e o servo era um anjo chamado Moroni. Ele disse que depois o anjo aparece para ele, com umas placas de ouro, e ele olha a placa, ele não entende a escrita, e o anjo fala, eu vou traduzir e você escreve em inglês. E essas placas formaram o que é chamado livro de Mormon. O livro de Mormon, por exemplo, ele diz que Jesus, depois que ressuscitou, foi pregar aos índios americanos. Então ele pegou um barco e foi lá nos Estados Unidos pregar lá. Isso aí lá há 2 mil anos atrás. Tá bom? Agora, além disso, o livro de Mormon ensina que Deus era bígamo. Você sabe o que é bígamo, né? Bígamo é uma pessoa que tem, no caso de homem, né, Deus tem 2 mulheres. Ele dizia que Deus tinha uma mulher no céu. O livro de Mormon diz isso. Mulher no céu, e Jesus nasceu lá no céu, fruto dessa mulher. E outra mulher aqui na terra, que era Maria, e Jesus nasceu de novo, fruto de Maria. Tá bom? Então ele dizia que Deus é bígamo. Só essa crença já não é bíblica, tá? Mas além disso, também tem outra crença, de que todos nós somos deuses, e que nós temos uma vida pré-existente. Lá no céu todos nós vivíamos lá, mas provavelmente nós somos rebeldes e nós somos os anjos que foram lançados no céu da terra. Tá bom? Então todos nós.
Só que Deus quer que nós voltemos para lá. E quando nós voltarmos, haverá 3 andares